Corinthians e Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira às 8 horas da noite em partida válida pela terceira rodada do Brasileirão 2026. Para esse confronto, a tendência é que Dorival escale um time bastante forte após ter perdido o clássico contra o Palmeiras no último domingo pela quarta rodada do Paulistão. O Timão jogou muito bem, mas infelizmente tomou um gol no final da partida, teve um pênalti desperdiçado também pelo Memphis Depay, mas acabou sendo derrotado naquele confronto. Para esse confronto contra o time do Bragantino pela terceira rodada do Brasileirão, a tendência é que tenha 3 desfalques confirmados e uma dúvida em relação ao André Carrillo. José Martínez é um jogador que ainda não tinha se reapresentado no Corinthians para a temporada de 2026, se representou há poucos dias, mas teve constatado uma lesão no LCA, provavelmente terá que fazer uma cirurgia no joelho e ficará fora do restante da temporada. Caio César também jogou poucos minutos, saiu lesionado com uma lesão no adutor da coxa e também é desfalque certo nessa partida, assim como o lateral Hugo, que na mesma partida do Caio César sofreu uma lesão no menisco do joelho e também precisará passar por cirurgia. Outro jogador que ainda não se sabemos se jogará ou não esse confronto é o meio-campista André Carrillo. Ele foi desfalque na última partida contra o Palmeiras por causa de um desgaste físico, ele sentiu algum incômodo muscular, não atuou naquele clássico no derby e nesse confronto contra o Bragantino ainda é dúvida para esse confronto. Confira agora comigo uma provável escalação do Corinthians para esse duelo contra o Bragantino. O técnico Dorival Júnior deve mandar a campo um time com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique como dupla de zaga e na lateral esquerda Matheus Bidu. O meio de campo do Corinthians deve ser formado novamente com Ranieri, Matheus Pereira, um pouco mais à frente André e Breno Bidon, e a dupla de ataque do Corinthians deve ser formada novamente também com Yuri Alberto e Memphis Depay. Na minha visão, uma ótima escalação do técnico Dorival Júnior visando esse confronto contra o Bragantino. Teria uma probabilidade do Garro entrar como titular do Corinthians no lugar do Matheus Pereira, mas não deve acontecer, ele deve permanecer como uma opção de luxo no banco de reservas. No último confronto contra o Palmeiras, a gente tinha essa peça de qualidade para entrar no segundo tempo e mudar os rumos da partida em favor do Corinthians, que era o Rodrigo Garro, mas infelizmente não deu certo. Ele entrou muito mal naquela ocasião, cedeu a bola para o Palmeiras no gol do adversário. Acredito que o Rodrigo Garro é um jogador que precisa mostrar que ainda é útil para o elenco de 2026, assim como ele jogou em 2024, sendo uma das peças fundamentais do Corinthians na campanha de retomada do Brasileirão, sendo um jogador crucial, tanto marcando gols quanto dando assistências. Ele ainda tem que demonstrar isso nessa temporada, visando que até hoje, nessas partidas somadas de 2026, a única partida em que ele atuou bem e jogou um futebol bastante bom foi na primeira rodada do Brasileirão, no confronto contra o Bahia. Já esses outros jogadores que serão titulares nessa partida contra o Bragantino, acredito que todos estão numa ótima fase, numa ótima forma, têm se encaixado cada vez melhor, têm jogado um futebol muito bom. Matheus Pereira é um jogador que dá um dinamismo muito bom na saída de bola, juntamente com o Ranieri. O André, um jogador que tem dispensado comentários, um jogador que tem sido muito útil no esquema do Dorival, um jogador polivalente que tem boa condução de bola, consegue alguns dribles, quebrando linha, tem bons passes. E Breno Bidon, um pouco mais adiantado, foi uma rachada e tanto do técnico Dorival Júnior, já que o Breno Bidon cresceu demais o seu nível, atuando assim como um camisa 10, e o time do Corinthians tem sido muito forte, assim com o Breno Bidon de camisa 10, se aproximando um pouco mais da área, tendo mais coragem e liberdade para finalizar, dar passes aí para a nossa dupla de ataque, que novamente será titular Memphis Depay e Yuri Alberto. Vamos ter fé nesse confronto que eles não desperdiçarão pênaltis novamente, já que isso tem acontecido regularmente, tanto com o Yuri, tanto com o Memphis Depay, tem desperdiçado bastante cobranças de pênaltis, mas é um time que está jogando muito bem, tanto os laterais Mateuzinho, Matheus Bidu, a zaga muito consistente com o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, um time muito forte para essa terceira rodada do Brasileirão. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos no confronto contra o Atlético Paranaense, que foi adiado. Meu palpite, meu placar para esse confronto é um jogo difícil, já que o Bragantino vem muito bem nessa temporada, mas meu placar é 2-1 para o Corinthians, com gol de Yuri e Breno Bidon. E você, Fiel, qual o seu palpite para seu placar para esse jogo?
Deixa aí o seu palpite nos comentários. E não se esqueça também de assistir esse vídeo que está passando no card acima, onde detalho os salários dos jogadores do Corinthians, dos jogadores do atual elenco para 2026. Valeu, fiel, e até os próximos vídeos.